Olá, meus irmãos, meus amigos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para o estudo da lição da Escola Sabatina. Que oportunidade! Lição 12 já, meus queridos irmãos e amigos. Julgado e crucificado. Mas, para esse estudo tão relevante, nós vamos aprender muito durante essa semana. Como sempre, eu não estou sozinha. Eu estou muito bem acompanhada aqui. Ao meu lado, aqui direito, está o nosso querido irmão e amigo Celso. Celso, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouquinho aí, desse um oi aí para a galera que está em casa, que está assistindo. Olá, tudo bem com você, Marilda? Tudo Uma bem? satisfação, uma alegria estar aqui, Nossa, né? prazer, muito grande. Para podermos juntos recapitular o estudo da lição, que é uma lição importante, e quero dizer que é uma alegria estar com vocês e que Deus possa continuar abençoando a sua vida, o seu lar, que tudo possa correr de acordo com a vontade dele. Amém. Temos aqui também o Henrique. Tudo bem, Henrique? Seja bem-vindo. Mas, antes do Henrique falar, nós estamos assim um pouco diferentes, né? O que vocês acham? Esse lenço, essa roupa, você que já conhece, já sabe que nós somos ali da diretoria do Clube de Aventureiros aqui da Igreja de Catanduva. E o Henrique vai falar um pouquinho o que é esse clube, o que nós fazemos, qual a idade, é criança, é adolescente. Ele vai falar brevemente aqui o que nós fazemos nesse clube, que não é só aqui que existe na Igreja de Catanduva, ele é um clube mundial. E aí, Henrique? O Henrique, nosso diretor, né? Vamos lá, Henrique. É uma alegria estar aqui com vocês. Como a Marilda disse, né? Nós estamos aqui caracterizados com um uniforme diferente, né? E a pergunta fica, né? Que uniforme é esse? Que atividades são essas que são feitas, né? Então nós somos aqui o Clube de Aventureiros Luzeiro Júnior, né? Da Igreja de Catanduva, e nós trabalhamos especialmente com crianças de 6 a 9 anos, e essas crianças eles aprendem então alguma coisa sobre a natureza, né? E também o mais importante sobre Jesus, né? Então essas crianças elas levam Jesus para os seus lares através do Clube de Aventureiros e são testemunhas aonde quer que passam, né? Então esse é o nosso Clube de Aventureiros Luzeiro Júnior. Muito bem. Então, nós já fomos apresentados aqui. E esse é um uniforme de gala, né? Se você tiver alguma curiosidade para saber um pouquinho mais sobre o clube, entre em contato com a Igreja Adventista e você vai conhecer o Clube de Aventureiros. Mas nós estamos aqui também para conversar, para falarmos sobre algo muito importante. A lição 12, como eu disse, julgado e crucificado. Eu gostaria de ler com vocês Marcos 15, 34, que é o verso para memorizar. É o verso áureo. É o verso assim muito assim importante dessa semana, que nós vamos assim ir e voltar falando desse verso e de algo que eu creio que vai ser de suma importância para mim e para você. Não deixe de estudar nenhum dia. Medite na palavra de Deus. Essa é uma oportunidade de nós chegarmos mais a Ele. A lição da Escola Sabatina que nos leva à luz maior, que é a palavra de Deus. E o verso diz o seguinte: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus foi abandonado, meus queridos amigos, né, que aqui estão comigo. Aqui, logo na introdução da lição de sábado, a lição apela aqui que o centro dessa narrativa, dessa paixão, desse sofrimento, está em Marcos 15. Apresenta aí o julgamento de Jesus,
a condenação, zombaria dos soldados, sua crucifixão, com detalhes nítidos, meus queridos, cristalinos. E com certeza, o autor dessa lição, ele deixou a própria palavra de Deus dizer o que significava, o que significou, né, aquele sofrimento de Jesus. Mas tem algo aí que vai nos deixar assim um pouco intrigados e nós vamos falar bastante. Ironia? Que isso? O que é a definição de ironia? O que é ser irônico? Quando fala ser irônico, a gente já pensa logo, nossa, isso é algo estranho. Mas houve muita ironia, né, durante essa lição. E nós vamos destrinchar aqui, e eu gostaria que nós fôssemos falando. E aqui, no finalzinho de sábado, diz assim, no estudo dessa semana, desde a pergunta de Pilatos, você é o rei dos judeus? Que pergunta é essa? Passando pelos soldados, zombadores, a cruz, a zombaria dos líderes religiosos que diziam, salva os outros, salve-se a si mesmo, Jesus. O que nós podemos falar aqui? O que vocês gostariam de falar aí, a galera que está em casa, que também estuda, que está aí interagindo aí conosco? O que você tem a dizer, Celso? Muito bem, né? Foi bem colocado aqui por você a questão. O interessante, falando de ironia, porque a gente tem aqui Jesus, o Rei dos Reis, e o título da lição traz julgado e crucificado. Como que isso pode acontecer? Jesus sendo dono de tudo, e agora ele está sendo julgado pela criatura, né, a qual ele criou. É bem profunda essa reflexão, eu gostaria que você pensasse nisso também. Mas olha que interessante, professora Marilda, ó, a questão da ironia, né? A ironia, ela geralmente ela contém 3 componentes. Quais são esses componentes? Primeiro, né? Dois níveis de significado contém numa ironia. Os 2 níveis sempre estão em conflito. E o interessante é que alguém vê a ironia, não percebe o que está acontecendo e não sabe que sofrerá as consequências. E exatamente nesse estudo, a gente tem isso, a gente vê ali os soldados, algumas pessoas que participaram de tudo isso e não perceberam que estavam caminhando para uma armadilha que poderia custar a sua própria vida. Muito bem. E Marcos aí 15 está repleto de ironias. E que mais, né, tem a dizer aí, Henrique, né, sobre essas ironias, sobre o que nós vamos falar ao longo dessa semana? A ironia no sentido de uma blasfêmia, né? Vamos supor, alguém está ciente de algo e essa pessoa, ela, através da blasfêmia, ela coloca-se como se não estivesse entendendo nada, né? Mas está ciente que algo está acontecendo. E era isso que estava acontecendo ali, juntamente com os soldados, com o próprio Pilatos, quando os homens levaram, então, Jesus a Pilatos para que fosse julgado ali perante as autoridades. Muito bem. E nós vamos seguindo, né? Nós temos muitos assuntos aí interessantíssimos que nós vamos falar aqui e com certeza você vai ter a oportunidade de estudar a fundo mais detalhes da lição dessa semana. E no domingo, seguindo, né? Você é o rei dos judeus? Isso, que pergunta é essa, né? Você é o rei dos judeus? Que pergunta mais irônica, né? Com o próprio Exatamente. Criador, com Jesus estava falando. E aqui fala que Pôncio Pilatos, ele foi governador da Judéia. Ele era bom? Ele era um homem bonzinho? Mal. Um homem Muito mau. mal, né? Um homem mau. Suas ações provocavam sofrimento e resultavam em uma sentença de morte ali naquele momento, né?
Mas sob o domínio romano, os judeus não podiam executar pessoas na maioria dos casos. Por isso, levaram Jesus até Pilatos, né? E aqui fala que o texto bíblico, ele não menciona qual foi a acusação feita contra Jesus diante de Pilatos. Mas é possível nós averiguarmos, com base na pergunta que Pilatos lhe fez a pergunta, você é o rei dos judeus? Que aqui fala que no Antigo Testamento, o povo de Israel ungia os seus reis. Portanto, não é difícil concluir que o termo Messias, ungido, possa ter sido distorcido para sugerir que Jesus reivindicaria homenagem como rei e, portanto, estava em competição. Opa, aí vem a competição. Será que ele vai ser maior que eu? Vai tomar o lugar de alguém? Eles não estavam entendendo que era o próprio Jesus. Não era para honras terrenas, na verdade, mas era algo maior. O que vocês têm aí a dizer, né? Professora Marilda, o interessante aqui é que a gente já começa a notar no início, né, da parte de domingo aqui, que você bem comentou, os judeus, eles não poderiam crucificar Jesus. E eles queriam, de qualquer forma, matar Jesus. Eles já viam, tem até um texto que fala que eles se reuniram em conselho ali, e a partir daquele momento já prenderam Jesus, né? Só que eles não poderiam fazer isso legalmente, que a lei não permitia para eles, e eles levaram para quem, então? Né? Levaram ali para Pilatos, ou seja, terceirizaram algo, né, para tornar, tipo, legal, ó, vamos colocar uma acusação, nós vamos resolver esse problema, né, sem sujar as mãos. Mas será que isso aconteceu? Com certeza saíram com as mãos cheias de sangue, né, de condenação, porque a gente já percebe que na pergunta, né, de Pilatos, você é rei dos judeus? Eles chegaram com uma acusação, olha, esse homem, ele está falando que ele é o nosso rei. Ou seja, em outras palavras, precisa tomar cuidado com ele, porque ele move uma grande multidão e ele vai, qualquer hora dessa, ele vai querer assumir o poder para ele e vocês poderão perder aí, né, a sua prerrogativa. Então, eram acusações sérias que envolviam a questão de poder, de status, tanto que a gente percebe que até no final, as decisões que são tomadas são pensando em não perder o seu poder ali. A gente vê ali homens, autoridades tomando decisões e a única preocupação que nós vemos é em não perder o poder. Opa, se eu fizer algo para agradar A ou B, eu posso, né, ser prejudicado. Então, foi decisões políticas e que levaram, enfim, à morte de Jesus. Sabemos que a morte de Jesus era profecia, né? Sim. Uma profecia lá de Isaías atrás. E Jesus realmente iria morrer pela humanidade, mas não precisava ser da maneira que foi relacionada às pessoas que estavam envolvidas. Elas tiveram a opção de escolher condenar ou não condenar Jesus. É interessante colocar também que aquelas pessoas que ali estavam, meus queridos, eles estavam aprisionados também pelo Sinédrio, né? Porque eles eram obrigados a fazer tudo que o Sinédrio pedia, né? Que as autoridades do Sinédrio pediam, como Anás, Caifás e outros que ali estavam ali no comando. E as pessoas eram oprimidas, os órfãos, as viúvas, né? E eles realmente estavam esperando um rei, né? Eles estavam esperando um rei terreno, na verdade, né? Mas aí cumpre a profecia, como o nosso amigo Celso disse, de que Jesus ele viria libertar o povo da opressão, né? E, com certeza, através da sua morte, ele iria, então, resultar em salvação para aquelas pessoas, né? Olha que interessante. A gente percebe, Henrique, que havia ali uma falsa realidade, né? As pessoas elas foram ensinadas que esse libertador viria para libertar do jugo romano. Mas a profecia era bem clara, Jesus viria para libertar o ser humano do pecado, da condenação eterna. Vocês percebem o que está em jogo aqui? E hoje não é diferente. Nós temos a oportunidade também de aceitar ou
rejeitar Jesus. Rejeitar. E quando eu rejeito a Jesus, o que acontece? Eu estou crucificando novamente Jesus. É muito sério, eu gostaria que você pensasse, refletisse, o que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito da minha vida? Eu tenho andado de acordo com a vontade de Deus ou eu tenho tomado algumas atitudes que poderão refletir em prejuízo para mim mesmo no futuro, né? Interessante que a ironia também, ela estava dando uma resposta aqui, né? Você é o rei dos judeus? E com certeza isso ficava retórico para eles, porque eles sabiam que Jesus era o rei. Mas ele não era um rei, podemos dizer, um rei político, um rei que viria trazer podemos dizer assim, a libertação, trazer melhorias para o povo que ali estava, né? Mas eles reconheciam, por isso era irônico, porque eles reconheciam que Jesus era o rei eterno, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores, né? E é interessante também a resposta que Jesus disse, né? Olha como o nosso Deus é uma sabedoria que não tem explicação, né? O Senhor está dizendo isso? Foi uma resposta o quê? Evasiva. O que é isso? Ele não negou o título e nem afirmou. Mas aquela resposta que Jesus disse para Pilatos foi no fundo do seu íntimo, né? Ele entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Isso poderia sugerir que ele fosse um rei, mas não de um tipo diferente, né? Não era esse rei, né, que ele estava pensando, né? E nós vamos seguir, né? Vamos. Na segunda-feira, salve, rei dos judeus. Você é poderoso? Você tem poder? Você não é rei dos judeus? Então salve-se. O que os soldados fizeram ali naquele momento a Jesus? Isso é relevante. Eles vestiram Jesus com um manto de púrpura, né, como fala a palavra de Deus. Colocaram uma coroa de espinhos. Mas espera aí. Jesus, rei, foi humilhação, né? E interessante também que a gente vê aqui, houve uma ordem, né, para que então Sim. Jesus fosse crucificado, né, que fosse ali até mesmo castigado. Mas a gente percebe uma coisa, que os soldados, eles sentiam prazer em fazer isso. É isso que é o mais triste, porque então aqui você tem um grupo de pessoas que pela influência de outras pessoas vão deixando se levar. Percebe como que não é tão simples? Muitas das vezes a gente vai deixando se levar pela multidão. Bem, Porque os soldados, o que eles eram? Eles eram obrigados a cumprir. Porque eles, principalmente num regime militar, eles precisavam obedecer o comando ali. Só que não precisava ser daquela forma. Percebemos que os soldados começaram ali com zombaria, começaram ali a espancar Jesus, salva-nos, rei dos judeus. Ou seja, percebemos exatamente que não precisava de nada disso. Eles precisavam cumprir o que foi designado, porque eles eram obrigados a cumprir, mas sem essa zombaria, e que tudo isso culminou, né, até mesmo a gente percebe que, pelos relatos bíblicos, entre linhas, que posteriormente algum soldado ali se converteu, né, depois da morte de Jesus. Mas naquele início ali todos foram no mesmo sentido, né? Zombando a respeito de Jesus e duvidando do poder dele. É interessante que aquilo era comum, né? Ali no poder de Roma, com os comandantes que ali estavam, né? Porque você vê aí os objetos de tortura, né? Era realmente para humilhar o preso mesmo, humilhar a pessoa, o malfeitor, né? Então a gente volta a pensar em algumas coisas, né? O quanto sofreu o nosso Salvador por amor de cada um de nós, né? e é interessante também, Henrique, que essa zombaria, essa ironia, você que está estudando, que você que lê, se você pegar Marcos 15, ler o capítulo inteiro, nós temos vontade de chorar. E quando nós meditamos na palavra de Deus e vemos
o que foi feito com Jesus, como o Celso disse, né? Estava já tudo certo, ele ia morrer mesmo. Mas foi zombaria, foi humilhação, não somente psicológica, porque ali estava um peso muito grande sobre Jesus, mas assim, de machucar mesmo, de bater na sua cabeça, de fazer feridas no seu corpo. Então foi algo muito humilhante. E quando a gente lê aqui que aquela tropa de homens maldosos, a gente imagina assim, meia dúzia, a gente lê e acha que são poucos, mas eram muitos homens. Você imagina Jesus ali, naquela multidão, e 200 a 600 homens para humilhar, né, para fazê-lo chegar até a morte, né? É algo muito triste, né? Tem um parágrafo aqui embaixo, na parte de segunda. Sim, No padrão típico de execução romana por crucifixão, era exigido que o condenado carregasse a cruz sim. despido até o local da execução. O objetivo, mais uma vez, era humilhar, E envergonhar completamente a pessoa diante da comunidade. Só que nós vemos os soldados zombando de Jesus e Jesus era o único que poderia salvá-los. Sim. E aí está a ironia, né? E eles zombando de Jesus. Fazendo ali uma afirmação, você é rei dos judeus, e realmente Jesus era rei dos judeus. Só que, e nosso rei também. Só que o que acontece? Muitas vezes eu e você hoje temos a oportunidade de fazer o que é certo, de não negar a Jesus. E quando nos é pedido uma posição, o que eu faço? Eu fico ali, não quero assumir. Não quero assumir. Então, é muito perigoso. Eu posso estar negando a Jesus. Isso é muito perigoso. Então, que nós possamos refletir para não... Porque é muito fácil falar, mas se eu estivesse lá, eu faria diferente. Não faria diferente. Nós iríamos junto com a multidão. Por isso que eu tenho que pedir orientação divina, sabedoria, direção do Espírito Santo, falando ao meu coração a todo momento, falando ao nosso coração, para que nós possamos estar com o coração aberto para a palavra de Deus. E essa mudança, essa decisão, ela é diária, né? Nós temos a oportunidade, né, meus queridos amigos aqui, e você em casa também, nós temos a oportunidade de mudar, de tomarmos decisões, de não crucificar Jesus, né? A cada momento, com as nossas atitudes, nossas palavras, porque nós sabemos muitas vezes que nós estamos errados, mas para agradar um ou outro, porque vai ser bom, eu vou perder minha posição, eu vou perder talvez o meu emprego, eu vou perder certas amizades, eu deixo Jesus, sabendo que quem pode te dar vida, saúde, te dar tudo no final é o próprio Deus. E nós queremos agradar ao próximo, ao ser humano, que não me dá vida, que não me deixa crescer, que quem faz tudo por mim é o próprio Deus, né? Eu acho que também, no fundo da consciência, eles sabiam o que estavam fazendo. Porque aí, você percebe aqui que os judeus, eles abominavam a nudez pública. Sim. Né? Então, o que eles fazem? Eles pegam, lançam a sorte das vestes de Jesus, e aí o que eles fazem? Tira aquele manto púrpura, né? E aí o que faz? Envolve ele com suas próprias roupas. Né? E aí, então, a nudez pública de Jesus não foi vista por aquelas pessoas. Né? Então, seja aí, mesmo com ironia, eles sabiam o que estavam fazendo e usou como se fosse um respeito por parte do próprio Cristo. Né? Então, foi o único que não foi levado ali em nudez pública, né? Levando a sua cruz, mas com um respeito mesmo que fosse irônico. Né? Porque as consequências viriam, então, para aqueles homens. Né? E consequências, podemos dizer, espirituais. Né? Porque estavam aí, de certa forma, maltratando o próprio Filho de Deus. Estavam maltratando o Salvador da humanidade. Né? Com toda essa crueldade, né, que estava ocorrendo com o nosso Salvador. E a crucifixão? Que ironia terrível e dolorosa ocorre nessa passagem. Jesus, chegou o momento que ele estava como? Humanamente falando? Fraco. Não aguentava mais. Né? A cabeça
Com certeza, muita coisa passando ali, o seu corpo não aguentava. Jesus foi uma vítima silenciosa, meus irmãos. Controlada por pessoas decididas a matá-lo. Não tinha volta ali, era a morte que eles queriam de Jesus. Você vai morrer. Não basta morrer. Como fala aqui também, terça-feira, a morte na cruz não era uma morte como hoje em dia, a gente, infelizmente, alguns vão lá dar um tiro, vai cortar um órgão que acabou. Não, era aos poucos, era dolorido, não derramava sangue, volume, mas ali sentindo dor. Ou seja, você vai morrer, mas você está pagando tudo que você fez. O que que Jesus fez? O que que ele fez para sofrer, para doer tanto, para ser tão doloroso? O que que Jesus fez? Interessante os detalhes aqui da lição. A lição ela coloca aqui que Jesus ele foi crucificado, nós entendemos isso, mas ele foi crucificado, podemos dizer aqui nos pulsos, né? Onde tem pouco sangue, né? Poucos vasos sanguíneos circulando, né? Até porque segura mais Exatamente, o corpo, né? segura mais o corpo. Você imagina toda a dor. E os pés? Tinha que fazer alguns movimentos, né? E conforme faz o movimento, a dor se torna mais intensa, né? E a lição ela coloca também a asfixia, né? Então, o prisioneiro ou a pessoa que estava ali crucificada, ela morria por asfixia, né? Ou seja, não tinha como respirar. Né? Você imagina então a pessoa crucificada, com os seus pulsos pregados e com os seus pés pregados, fazendo força para tentar respirar, e então morria por asfixia. Né? Então, ou seja, era uma morte muito cruel. Né? Ou seja, era uma execução muito cruel. Desde aqui do que nós vimos aqui, os soldados, então, pegando aqueles chicotes com pregos, com ossos, né? Com madeira no meio, com vidro, né? Objetos de tortura que tinham ali, os soldados romanos eles sabiam muito bem fazer isso. Né? Eu acredito, eu coloco aqui podemos dizer assim, um tipo de paródia, né? Eu acho que tinha poucos bandidos naquela época, né? Porque as torturas eram tremendas, né? E isso aí eram para bandidos de alta periculosidade, né? Que sofriam aquilo. E Jesus passou por aquilo, né? Eles colocaram Jesus, podemos dizer assim, num ato de criminalidade, né? E eu fico imaginando para Jesus como não foi fácil esse tipo de morte para Jesus. Talvez para nós seria mais fácil, não no sentido do sofrimento, mas porque nós não tínhamos opção de sair dali. Mas Jesus ele estava ali por livre e espontânea vontade, ele que se entregou por cada um de nós. Né? Jesus, quando ele veio, nasceu de mulher, ele nasceu para esse propósito. E ele não recuou. Jamais. Ele não recuou, ele estava ali, ele tinha todo o poder, ele poderia sair dali, mas ele não o fez. E ele tinha vontade de sair dali. Vamos ser sinceros. Sim. Porque no momento, o que ele fala para Jesus ali, ó, né, quando ele está orando anterior no jardim lá? Ele fala, Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. Jesus, ele não queria estar ali, ninguém queria estar ali. Mas por amor, o amor dele foi maior do que a dor, do que o sofrimento. Que Deus que é esse? E ele estava ali, como o Celso disse agora, né? Por amor. Porque qualquer decisão a favor dele era a nossa morte eterna. Né? Por amor, Jesus fez tudo isso. E ele não tinha obrigação de Ele estar. não tinha obrigação. É uma outra questão. E outra coisa, né? Jesus estava ali e nós hoje, nós temos decisões a tomar. Nós decidimos a todo momento. Ou eu vou fazer a vontade de Deus ou não fazer. E aqueles soldados, aqueles homens, eles estavam ali o tempo todo tomando decisões, pequenas decisões. E eu fico imaginando Jesus, né, olhando para aqueles homens, ele já sabia o que vinha, né? Porque Jesus é dono de tudo. Mas eles poderiam ter algumas escolhas. Tudo bem, eu vou morrer. Mas assim, eu estou aqui sofrendo
E poderia, eu fico imaginando, um soldado poderia estar ali, Jesus vai morrer mesmo, então ele vai chegar lá no Calvário, ele vai chegar. Então basta ele levar a cruz, basta eu só encaminhá-lo. Mas tinham decisões ali de tortura, de xingamentos. Então cada vez mais o ser humano estava, parece que crescendo na maldade. E ali foi, né? Até a decisão de quem vai soltar, né? Jesus ou Barrabás, que nós vamos falar aí também. E a multidão escolheu quem? Barrabás. Né? Vamos soltar Barrabás, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Mas aí, quarta-feira, vem abandonado por Deus. Será? Abandonado por Deus? Jesus sentiu-se abandonado por Deus? Quais são as únicas palavras de Jesus na cruz que foram registradas em Marcos? E aí foi o que nós lemos aí, né? No início também da lição, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Quão grande foi a dor, né, que ele passou, né? Eu gostaria de fazer Pode um comentário com relação a isso, porque Deus, né, ele teve que se despir, Jesus se despiu do seu poder, da sua glória, e agora no momento da sua morte, o interessante é que você imagina um filho que nunca se separou do seu pai. E agora houve essa ruptura, essa separação. E isso é que doía mais no coração de Jesus. Essa separação. E por que precisou haver essa separação? Jesus precisava morrer. Envolto à cruz do Calvário ali, havia densas trevas. Essas trevas. Satanás com seus anjos estavam ali a todo momento, né, instigando o povo, as autoridades a judiar, né, a fazer com que Jesus sofresse o máximo possível, a ponto de Jesus falar assim, não, eu não quero mais. Porque a intenção de Satanás era essa, que fazer Jesus sofrer a tal ponto que Jesus fosse recuar. Essa era a ideia dele. Mas ele calculou errado. Ele não mediu o tamanho do amor de Cristo. E aí precisou haver essa separação, porque se não houvesse essa separação, não havia possibilidade de Jesus morrer. E o céu, Ellen White comenta, né? O céu precisou virar as costas para Jesus. Tamanho sofrimento, tamanho... Deus, o Pai, não podia olhar para aquilo. E Jesus, literalmente, precisou estar sozinho, abandonado pelos seus discípulos, pelos seus amigos. E o próprio Pai teve que virar as costas para Jesus, para que esse sacrifício realmente acontecesse e fosse consumado ali e tivesse então um efeito salvador para a nossa vida. Interessante que a lição ela comenta que a cruz ela representava trevas e escuridão, né? Ou seja, algo estranho, né? Pesado, escuro. Pesado, escuro, sombrio, né? E aí o título ele fala abandonado por Deus. Jesus se sentiu abandonado, né? Como disse a lição de terça-feira, Jesus estava fraco, né? A lição até citou que ele era alguém robusto, que tinha muita força, mas a fome, podemos dizer, os xingamentos e as torturas fez com que Jesus se sentisse abandonado, né? E também, isto era profético, porque o próprio profeta Isaías, ele já havia dito em Isaías 53 sobre isso, né? Como ovelha muda seria levado ao matadouro, mas não abriria sua boca, né? Então, ou seja, era como um cordeirinho, né? A lição vai falar até um pouquinho sobre isso, né? Vai falar que o tipo encontra o antítipo, né? Assim como era lá no santuário, quando o sacerdote, o sumo sacerdote faziam ali os rituais, né? E agora você vê ali um cordeiro, um cordeirinho no passado, um cordeirinho vivo, que ia ser levado, e ali então o sacerdote ele comia a carne e do sangue ele fazia expiação.
Agora a gente volta aqui e entende agora, Jesus é o Cordeiro imolado, o Filho de Deus vivo, trazendo salvação para toda a humanidade, trazendo salvação para mim e para você através do seu sacrifício, derramando o seu sangue expiatório. Em meio todas aquelas conspirações, porque foi um momento triste, sombrio, escuro, sensações das mais pesadas que a gente possa imaginar que um ser humano possa passar, de depressão, de tristeza, Jesus passou naquele momento, né? Mas aqui fala que a vontade de Deus estava sendo cumprida naquele momento. Prevaleceu, né? Amém por Prevalecendo sempre a vontade de Deus. E aqui toca um pouquinho também na lição as palavras Eloi, Eloi, transliteração do aramaico Elahi, né, creio que diz assim, foram traduzidas no original grego. Meu Deus, meu Deus. Seria fácil imaginar que Jesus chamou Elias? Que fala aqui, né? Meu Deus é Yahvé. Esse foi o erro de alguns espectadores. Achavam que naquele momento, né, aquelas palavras estavam pedindo socorro. E alguns achavam que estava chegando quem? Que Elias ia aparecer, né? Aquela coisa toda, né? Mas aqui, não, ele estava chamando meu Deus, né? Meu Deus. Eu não aguento. Estava clamando pelo estou próprio clamando Pai. Pelo Pai, né? Estou clamando pelo Pai, né? Muito bem. Muito bem. Da parte de quarta-feira, tem mais algum comentário? O fato que Jesus ele se entregou por mim, por você. Sim. E é profundo, eu preciso pensar nisso. Eu preciso meditar na morte de Jesus na cruz do Calvário, porque Jesus morreu por mim, mas se eu não der importância para isso, achar que isso ficou lá no passado, eu preciso meditar. É importante eu pegar a minha Bíblia, lá nos Evangelhos, ler, meditar sobre a morte de Jesus. Tentar tirar uma conclusão ali, lendo no que isso impacta na minha vida. Né? Jesus morreu para salvar a mim e a você. Interessante aqui que a gente também, muitas vezes, se sente abandonado, né? Você que está nos assistindo, muitas vezes você pode até se sentir abandonado pelo próprio Deus. Ele estava se sentindo abandonado porque ele estava levando todo o peso de culpa do pecado de toda a humanidade, né? E nós também, muitas vezes, achamos que estamos sentindo-nos abandonados. Talvez você que está nos assistindo nesse momento, talvez sofra de uma doença terminal, né? E ache assim, puxa vida, Deus me abandonou. Deus não abandonou você. Deus não me abandona. Deus não nos abandona. Deus está de braços abertos. E quando ele está em silêncio, assim como ele esteve em silêncio ali, quando Jesus estava pregado na cruz, né? Ele estava pertinho de Jesus, mas o abandono, a dor dos pecados fez com que o Salvador do mundo se sentisse abandonado. E aí, seguindo, né, a lição da Escola Sabatina, nós vemos aí em quinta-feira, colocado para descansar. Outra coisa que a gente fica pensando, como assim, né? Depois de tudo que vem acontecendo, todo o sofrimento, toda a angústia, toda a dor, todo escárnio, todo aquele peso colocado para descansar, Jesus estava aguentando mais, né? Aquela cruz agora, né? Precisava ser o quê? Carregada. E aqui fala, né? O que significa a intervenção de José de Arimateia? Especialmente quando os discípulos, né, de Jesus haviam fugido, né? Aí vem o cumprimento de mais uma profecia, né? Isaías 53. O interessante é que José, ele era da cúpula do Sinédrio ali, né, das autoridades, né, dos judeus, e ele tinha um respeito, um amor por Cristo Jesus, só que não a ponto de, até então, não a ponto de tornar isso público. Nós temos uma situação que ele procura Jesus, né, na calada da noite lá, e depois você não vê ele se manifestando em público. E agora, quando Jesus, ele morre na cruz e ele está lá, já está dando o pôr do sol, e pela questão da guarda do sábado, os judeus guardavam o sábado, eles não queriam
que principalmente José não queria que o corpo de Jesus ficasse na cruz. E agora ele usa toda a sua influência, ele coloca a sua prepotência de lado, a sua vergonha, tudo aquilo que impedia dele publicamente confessar que Jesus era importante para ele, ele coloca tudo isso de lado, ele usa a sua influência, agora ele vai até o imperador e fala, olha, né, e o interessante é que tem um ponto importante quando ele pede o corpo de Jesus, né? O que acontece ali? O que pede para ser verificado? Você quer comentar? Pede para verificar Se realmente ele se havia realmente Jesus havia morrido. E é uma informação importante e relevante, por quê? Porque depois que Jesus ressuscita, algumas pessoas começam a levantar uma hipótese de que Jesus talvez não havesse morrido de verdade. Né? Ou então eles poderiam pensar, sabe que ele usou seu poder ali para Ocultar, né, a ocultar, vida. né? E não sofrer tanto assim? Não, ele foi crucificado, né? E aqui fala que um detalhe importante da morte de Jesus foi verificado. Marcos 15, 43 menciona que José pediu o corpo de Jesus, né? Como falou. Contudo, Pilatos ficou surpreso ao saber que ele já havia morrido. Ficou surpreso. Eu creio que ele deve ter pensado assim, não, eu lavo minhas mãos, mas ele vai dar um jeitinho no final. Ele não vai deixar Também, que né? tudo isso aconteça. Ironicamente, né? Né? Não, vai dar um Ironicamente. jeito. Contudo, Pilatos fala que ele ficou surpreso. Por isso, convocou o centurião encarregado da crucifixão e perguntou se Jesus realmente tinha morrido. O centurião falou o quê? Sim, Jesus morreu. Ele morreu. Isso é importante, meus queridos irmãos, porque posteriormente, alguns disseram que Jesus não havia morrido na cruz, que nós falamos, mas apenas um desmaio. Como assim? Ele foi morto. E eu volto um pouco a falar um pouquinho sobre José de Arimateia, porque José de Arimateia oferece, podemos dizer assim, um lugar onde a família dele poderia ser sepultado. Né? Está dizendo aí que o lugar era um lugar amplo, onde pessoas poderiam circular ali dentro. Né? Então podemos dizer assim, José de Arimateia tinha um respeito por Jesus, como o Celso disse, né? E aí o que acontece? Jesus foi sepultado com honras. Por isso está colocando aqui, colocado para descansar. De todo o sofrimento que ele teve, José de Arimateia se apresenta e diz assim, peraí, eu quero o corpo dele. Né? Porque talvez eles poderiam fazer alguma coisa com o corpo de Jesus. Né? Os caras eram terríveis. Né? Ou seja, esses homens eles eram rudes. E eles poderiam fazer qualquer outra coisa. Ele falou assim, não, eu quero o corpo. Né? E aí ele sabia que se estivesse ali sepultado na sepultura de José de Arimateia, que era uma autoridade, que ele era membro do Sinédrio, estava tudo tranquilo. Estava tudo tranquilo, tinha segurança daquilo. Né? Então ninguém poderia mexer no corpo de Jesus. Né? Ninguém poderia roubar o seu próprio corpo. Né? Porque eles poderiam consumir aquilo. Isso, né? E aí... Por política. Por política. Por conveniência. Né? Exato. Né? O importante é esse comentário, que aqui a gente vê, o que a profecia falava? A profecia falava que Jesus iria morrer junto com os malfeitores. Sim. E ele morreu ali no meio dos bandidos. Ele foi contado como um malfeitor. O texto de Isaías fala isso, né? Ele foi contado como um malfeitor, só que ele seria sepultado com o rico. Olha que interessante. E essa sepultura de José não era qualquer sepultura. Lógico que não. Era uma sepultura esculpida na pedra. Imagina quanto tempo não demorava para esculpir, né? Na pedra. Nunca ninguém havia sido sepultado lá, era uma sepultura nova. E Jesus, então, ele foi sepultado com honra, que nem disse o Henrique. E além de José de Arimateia, né? Mais duas mulheres, né? Viram o local, né? Foram testemunhas, Maria Madalena e a mãe, né? De José. Essas duas, juntamente com Salomé, assistiram à crucifixão à distância, né? As três iriam ao túmulo na manhã, domingo, para quê? Para embalsamar o corpo do Salvador. Né? E elas acompanharam o enterro ali. O enterro. Elas acompanharam o enterro e depois elas precisavam ser testemunha, mas elas precisavam ver onde Jesus foi enterrado.
presenciar como Sim. foi que aconteceu, para depois então ser testemunha, porque depois elas viriam que Jesus apareceu para elas lá, né? Então, é diferente daquela hipótese que poderia o corpo de Jesus sumir se ninguém visse onde que ele foi colocado. Exatamente. E aqui fica uma pergunta de quinta-feira, né? É irônico que os seguidores de Jesus tenham desaparecido, né? Cadê os seguidores de Jesus nesse momento? Estava ali José de Arimateia, as mulheres, cadê os seus discípulos, né? Onde eles estavam nesse momento? Outras pessoas? Enquanto um membro do Sinédrio, o órgão que condenou Jesus tenha se tornado um herói nessa história, nesse momento tão crucial, né? Como ter certeza de que em momentos cruciais também não estaremos ausentes? Verdade, né? Momentos cruciais não estaremos ausentes? Nós possamos meditar, pensar, estudar, né? E pensarmos nas nossas ações a cada momento. Que momento eu estou sendo ausente, né? Estou deixando Jesus para trás. E, na verdade, os discípulos eles temiam também a represália ali, né? Porque eles andavam todo o tempo com Jesus, né? Quando eles viram que Jesus foi pego, foi preso, O líder né? O líder foi preso, peraí, vamos fugir, porque nós também vamos ser perseguidos. foi uma resposta natural do Exatamente. Eu creio. Então as mulheres ficaram de longe para ver a crucifixão e os outros caíram fora, né? E muitas vezes, queridos, a gente tem que tomar cuidado para nós não negarmos Jesus, né? Os últimos dias que estamos vivendo, né? Talvez não podemos passar por objeto de tortura, crucifixão, coroa de espinho, açoitado, mas por Negamos por menos. por menos. exatamente, O perigo é esse. Nós negamos Jesus muitas vezes por menos, né? exatamente. Talvez Por um trabalho. por um trabalho, por um alimento, enfim, por muito menos nós negamos a Jesus por uma conveniência que eu vou. Se eu me posicionar agora, eu posso ter um prejuízo ou sofrer um prejuízo. Pois bem. E nós estamos aí caminhando para os finalmente da lição da Escola Sabatina, né? Quantos aprendizados! Não deixe de estudar, de ler, principalmente Marcos 15. É um capítulo longo, mas riquíssimo, porque as próprias palavras desse capítulo, ela fala por si mesma, meus irmãos. Leia, estude. E finalizando aqui, na sexta-feira, gostaria que nós vamos falar um pouquinho o Desejado de Todas as Nações. É o livro, né, da nossa escritora Ellen White, né, inspirada por Deus, né? Fala aqui no tribunal, né, de Pilatos e também na glória do Calvário. Eu gostaria de ler rapidamente aqui esse texto e nós vamos finalizar. Diz assim: Pilatos desejava libertar Jesus. Como assim? Ele desejava libertar Jesus. Contudo, viu que não podia fazer isso e ainda conservar sua posição e honra. Nós acabamos de falar. Por menos, a gente não quer deixar nossas posições, nosso nome, nosso status, mas nós estamos falando de Deus, Ele pode tudo, e nós queremos pensar somente no que eu consigo, no que eu posso fazer. Em vez de perder seu poder no mundo, escolheu sacrificar uma vida inocente. Quantos, para escapar de prejuízo ou sofrimento, também sacrificam um princípio? A consciência e o dever apontam um caminho, e o interesse egoísta indica outro. A corrente se dirige vigorosamente para o lado errado. E aquele que consome com mal Sente. é levado para as densas trevas da culpa. Aquele, último pedaço aqui, que consente com o mal é levado para as densas trevas da culpa. Será que vocês estamos deixando com que as decisões, as coisas deste mundo, faça com que a gente faça escolhas terríveis e deixe Jesus para trás? O que é mais importante?
para mim, para você nessa vida. Gostaria que vocês finalizassem, né, com esses pensamentos, né, com essa lição maravilhosa, né, dessa semana. Eu quero fazer um comentário rápido aqui, que você pensasse exatamente nessa questão aí, né? O que eu estou fazendo? Será que eu estou, que nem diz aqui, ó, aquele que consente, será que eu estou consentindo em alguma coisa? Para a gente pensar e refletir sobre isso. Muito bem. Henrique? As lições finais aqui, né, que realmente nós não possamos fazer concessões. Concessões é um perigo fatal. Né? Que Deus abençoe você e abençoe a mim, para que nós possamos entender e aceitar o sacrifício de Cristo Todos na os cruz dias. por cada um de nós todos os dias. Amém. Amém. Bons estudos.